Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de projeto de estruturas. Neste vídeo, nós daremos continuidade ao estudo dos pilares, tratando mais especificamente sobre o pré-dimensionamento dos pilares. Bem, na aula anterior, nós vimos aí alguns conceitos teóricos que versam sobre o entendimento, o comportamento do pilar, o projeto, como o pilar ele é entendido na concepção estrutural. E a gente viu algumas situações que, alguns assuntos, né, algumas informações teóricas cuja a relevância para a disciplina é grande, por mais que ela não seja aplicada diretamente, né, através deste referencial teórico, que a gente consegue entender melhor como é que o pré-dimensionamento de pilares é realizado. E não somente isso, mas também o comportamento do pilar dentro da estrutura. Afinal, o pré-dimensionamento é bem simples, vocês vão perceber que é simples, não é complicado. Porém, ele deixa algumas coisas meio que sem explicação. E o referencial teórico é justamente para unir toda aquela teoria com a parte mais aplicada aí do assunto. Aqui, como o curso é técnico de edificações, a gente vai ver o pré-dimensionamento dos pilares apenas. Tá, ok? O dimensionamento em si é um pouco complicado. Há alguma teoria que já foge um pouquinho do que a gente pode tratar com vocês. Tá? E o dimensionamento em si a gente vê já no ensino superior, no curso de engenharia civil. Tá? O que a gente vai ver aqui é o pré-dimensionamento dos pilares. O pré-dimensionamento dos pilares ele é interessante pelo fato de que você consegue estimar rapidamente ali a seção do pilar, a seção de concreto do pilar, e estimar até com uma certa precisão. É interessante também porque quando você domina o pré-dimensionamento dos pilares, você consegue verificar algum erro, algum equívoco que o projeto possa ter, seja um equívoco por conta de um lançamento no modelo estrutural incorreto, seja por outro equívoco de desenho, né, na hora que o projetista pega um modelo estrutural, pega a forma que normalmente o programa gera, e por algum motivo ele acaba errando ali o desenho do pilar. E isso pode comprometer, se não for verificado, né, este erro, se ele não for observado, né, isso vai comprometer bastante o comportamento estrutural da edificação. Então, o pré-dimensionamento do pilar tem estes duas importâncias. Para edifícios de poucos pavimentos, né, até 4 pavimentos, ele funciona muito bem. Tá? Então, bem, dito isto, né, dito a importância, dito por que é cobrado de vocês apenas o pré-dimensionamento dos pilares, vamos aí dar prosseguimento no assunto. Então, o pré-dimensionamento dos pilares ele é iniciado, né, o primeiro passo que a gente tem que dar para se pré-dimensionar um pilar é entender, calcular a carga que esse pilar está submetido, né, qual é o carregamento que está atuando naquele pilar. Vocês viram que lá em cima, né, o pilar pode estar submetido à carga normal. Vamos ver aqui uma figura. Deixa aí o entendimento bom. Okay. Então nós temos solicitações normais, né, esforço axial, nós temos o momento e solicitações tangenciais. A gente não vai negligenciar um pouco isso neste momento, mas nós temos aí o esforço normal e o momento fletor, né, no pilar. Então, esses são os dois principais carregamentos que a gente tem no pilar. Okay? E o que a gente vai fazer no pré-dimensionamento é tentar chegar, principalmente no esforço normal, né, no valor de esforço normal, bem próximo aí do que vai acontecer de fato no pilar.
E com relação ao momento fletor, que também é um esforço normal, ele é estimado através de alguns coeficientes que a gente utiliza ali na hora de fazer o cálculo, na hora de fazer o pré-dimensionamento. A gente já vai ver isso. Bom, então, como é que a gente chega neste carregamento? Né? A gente utiliza uma técnica que se chama área de influência. E ela é bem simples, esta figura aqui é bem autoexplicativa. Tá? Ela depende da posição em que o pilar que você está analisando está localizado, se é um pilar central, se é um pilar de extremidade, se é um pilar que tem uma região em balanço, ok? E se essa região está na direção da maior dimensão do pilar ou da menor dimensão do pilar, ok? Bem, aqui a gente tem algumas informações, né? A gente vai adotar 0,45 de L é o vão total ali, né? Para pilares de extremidades e de canto, tá bom? São pilares de extremidade de canto. São esses pilares aqui, ok? Estes dois pilares são de extremidade de canto e de extremidade, tá? Na direção de sua menor dimensão. Isto é, neste sentido aqui, para cá, ok? A gente adota 0,45, ok? 0,55 para complemento dos vãos no caso anterior. Então, em casos de pilares de canto e de extremidade, na sua maior dimensão, ou para complementar, como é neste caso aqui, que a gente tem um pilar de canto e um pilar de extremidade, se o pilar de canto é 0,45, o pilar de extremidade, obviamente, vai ter que ser 0,55 para a gente completar todo este vão. Ok? E 0,50 para pilar de extremidade e de canto na direção de sua maior dimensão. Então aqui, extremidade, canto, sua maior dimensão está aqui nesse sentido, então vamos adotar 0,50. 0,50, ok? 0,50 também é adotado em pilares centrais, tá? Até esqueci aqui de colocar. E pilares centrais, tá bom? Sempre que a gente vai fazer esse processo de área de influência, a gente vai começar pelos cantos, pelos pilares de canto, né? A gente vai fazer tudo por ele. E por último vai sobrar aqui os pilares centrais, que acaba que vai sobrar o 0,50 ou 0,55 para eles. Deixa eu ver isso com mais detalhe aí no nosso exemplo. Então, como foi para vocês, né? O método aí da área de influência, ele busca estimar aí uma carga, uma força axial, né, do pilar. Porém, como a gente viu anteriormente, o pilar não está submetido apenas à carga normal, ele está também submetido à carga excêntrica e a momentos fletores. Né? A carga excêntrica gera um momento fletor. Né? O momento fletor por si só ele já transfere o momento fletor para o pilar. E o processo, né, de área de influência ele busca estimar este tipo de fenômeno, de efeito, né, através de um coeficiente de majoração. Bom, e aí busca levar em conta as cargas excêntricas, né, excentricidade de carga, momento de fatores, etc. Então, baseado nisto, né, quando a gente tem pilares internos, que são esses pilares mais centrais aqui, né, como este aqui, a gente utiliza ali na fórmula o coeficiente de majoração de 1,8. Se os pilares são de extremidade, 2,2. Este aqui é um pilar de extremidade. Este aqui é um pilar de extremidade. E se o pilar for de canto, 2,5. Exemplo de pilar de canto. Este aqui, apesar de ele estar, ainda ter um pedaço de laje para cá, mas ele é um pilar de canto, isto é, não tem um outro pilar aqui para fazer, para dar continuidade ao vão dele, né? Não existe outro pilar. Existe só uma laje em balanço. É um pilar de canto. É um pilar de canto, este aqui também. Este aqui também é um pilar de canto. E este é um pilar de canto. Ok? Então, tendo em mente estas informações, basta a gente aplicar todas elas aqui na nossa fórmula. Bom, para estimar aqui a área
de concreto da seção transversal. Esta fórmula aqui, tá bom? Vou citar alguns itens aqui que seja interessante. No nosso caso aqui, o carregamento, a letra P, é o carregamento uniformemente distribuído, que é o peso próprio mais a carga acidental. Outro item interessante de se destacar é o ρ, que é a taxa de armadura longitudinal do pilar. A gente vai ver ela com mais detalhes mais adiante, lá pelo final do curso. Porém, ela é a taxa, né? Ela é o percentual de armadura, percentual de aço que a gente tem naquela seção de concreto. Então, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Nós temos aqui nossa seção transversal do pilar. E nesta seção transversal nós temos aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4 barrinhas. Okay? 4 barras de 10 milímetros, vamos supor. Isso aqui representa uma taxa de armadura. Okay? Uma taxa de armadura X, vamos colocar assim. Porém, se eu colocar mais algumas barrinhas aqui, de 10 milímetros também, o que acontece? Eu tenho mais aço na minha seção de concreto. Então, essa taxa de armadura, que antes era X, vai ser um valor superior, vai ser um valor de Y, e este Y é maior do que X. Vai ser Y, e Y é maior do que X. Bom, então, a gente tem uma taxa de armadura maior. Bem, resumidamente falando, o que é que a norma fala aí, né, sobre taxas de armadura? É que elas não podem ultrapassar 4%. Na verdade, a norma vai falar para vocês que ela não pode ultrapassar 8%. Tá bom? Só que aí a gente tem um negócio que se chama transpasse no pilar. Vou tentar explicar bem rapidamente aqui. Não é o objetivo do curso ainda vocês entenderem isso, tá? Mas toda vez que a gente termina um pavimento, termina de concretar um pavimento, eu acho que vocês já viram, né, nas lajes aí, que fica uma espera, uma ponta de aço no pilar. Bom, esta ponta de aço serve para você amarrar a armadura da continuidade do pilar, do outro pavimento. A gente chama ela de transpasse, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem aqui 4% de taxa de armadura do pilar, no mínimo a gente vai ter que ter, pelo menos aqui na região do transpasse, outros 4%. Bom, lá para cima a gente pode reduzir, para amarrar todas as barras de armadura que estão aqui. Então, 4 mais 4 dá 8%. 8% é o limite que a norma adota. Tá? Então, em cada seção, você vai ter no máximo 4% de taxa de armadura. Tá bom? Ela fala em 8% porque a gente ainda tem alguns mecanismos aqui que a gente consegue meio que burlar ali, né? Evitar, aumentar aqui a taxa de armadura, colocar em 8%, né? E evitar o que ocorra no transpasse, por exemplo, uma situação de 16% de taxa de armadura. Que mecanismos são esses, né? Através de roscas, tá bom? São caros, mas enfim, existem. Solda, você pode soldar aqui a barra de ferro. Ou quando o pavimento, o pé direito do pavimento permite, né? E você tem a condição de fazer isso, você pode colocar uma barra inteira atravessando 2 ou mais pavimentos. Uma barra mede 12 metros, o pavimento tem em torno de 3,20 metros de pé direito, tá? Então você consegue ultrapassar aí tranquilamente 3 pavimentos, tá? Mas para isso você precisa dar um jeito de proteger essa armadura, né? Porque ela vai ficar pendurada aqui, então ela vai ficar, tem a probabilidade de flambar aqui, de atrapalhar o processo construtivo, tá? Então por isso até que a gente faz o transpasse aqui, ok? Bem, mais adiante a gente vai tratar desse aspecto da taxa de armadura, mas por hora o que vocês precisam saber é que a norma, né, vai limitar vocês a utilizar aí 4% e que aqui no nosso pré-dimensionamento a gente vai já estimar ela em 2%, que é um valor intermediário, um valor muito bom, é um valor que vai atender bem às nossas necessidades. Bem, para entender tudo isso, a gente vai fazer um exemplo aqui de cálculo de pilares.
Neste exemplo, a gente vai adotar a mesma configuração, os mesmos dados que a gente utilizou ali para o nosso exemplo de vigas. Ok? A mesma planta, tá aqui, tá? E a gente vai calcular aqui basicamente 3 pilares, tá? O P5, o P2 e o P1. A gente vai começar pelo P5, posteriormente o P2, depois o P1, entender bem o comportamento deles. Vamos adotar, vamos considerar que a gente tem uma laje de piso, então nós vamos ter 2 pavimentos e uma cobertura. Bom, então, primeiramente, o que a gente precisa adotar, determinar, é a área de influência do pilar. Tá bom? A área de influência do pilar, no caso, o pilar P5. Ok? Então, vamos para cá, para o nosso Paint. Então, o que a gente tem ali? Como é o procedimento de área de influência? Tá bom? Primeiramente, a gente vai pegar o projeto, a planta de forma, e a gente vai começar a estimar a área de influência pelos pilares de extremidade. De canto, desculpa. Okay? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui o pilar P9, P3, P1 e P7, com pilares de canto. Nesses pilares aqui não tá bem definido na planta de forma, mas eles estão neste alinhamento aqui, ó. Estão aqui, então de modo que o maior sentido deles é este aqui. Então, este aqui é o menor sentido, é o sentido da menor dimensão do pilar. Este aqui é o sentido da maior dimensão do pilar. Então, aqui o X é o sentido da menor dimensão do pilar, o Y é o sentido da maior dimensão do pilar. Tá? Eu vou colocar aqui, vou até pintar aqui de preto, fica melhor para entender. Aqui são os pilares. Então a gente vai sempre começar por eles, ok, pessoal? Adotem isso aí, essa é a regra, sempre a gente vai começar por eles. E aí o que é que a nossa regrinha fala? Vamos lá para ela, olha só. A nossa regrinha fala o seguinte, que a gente vai adotar 0,45 de L quando o pilar for de extremidade ou de canto, mas na sua menor dimensão, tá bom? Então, nosso pilar aqui é de canto, e qual é a menor dimensão dele? A menor dimensão é esta aqui. Então, nesta dimensão, a gente vai adotar 0,45 de L. Vamos colocar aqui 0,45. Vou colocar aqui uma fonte menor, pessoal, para a gente poder ter todos os dados aí. Vou colocar aqui uma fonte verde. Então, nós vamos ter 0,45. E quem é o L aqui? O L é 719. Tá bom? 0,75 vezes 719. Tá bom? Eu não vou colocar aqui o resultado, tá? Deixar para depois. Então, esta cota, esta medida será o produto desses dois valores. Consequentemente, esta dimensão aqui, tá ok? Esta dimensão aqui, daqui para cá, é 0,55 de L. A gente tem 0,45 aqui, para formar o todo falta 0,55. Então aqui nós temos 0,55 de L. E quem é L? É 719. Opa. Ok, pessoal? O prédio é simétrico, então esta mesma informação que vale para este lado, vale para o outro lado. E o que vale para cá também para baixo. Da mesma forma, para cá. Ok? Então a gente já tem aí as medidas no menor sentido. Agora vamos para o maior sentido, a maior direção. Seção da seção do pilar. Então, começando sempre pelos pilares de extremidade, nós temos aqui que na maior dimensão, vamos ver nossa regra, tá bom?
Pilares de extremidade e de canto na sua maior dimensão. E pilares centrais, adotar 0,50. Então, maior dimensão está para cá, pilar de canto, pilar de extremidade, 0,50, 0,50, 0,50, então todos vão ser 0,50. Aqui. Okay. Então, vamos colocar aqui. Será 0,50 de L. E quem é L é 523. Certo? Deixa eu pegar aqui, se vou rotacionar. Então, 0,50 de L. 0,50 de L. 0,50 de L. 0,50 de L. E prédio simétrico, mesma situação para cá. Então, nós já temos os vãos aí das áreas de influência de todos os pilares. Correto? Bem, então, como no nosso caso a gente está calculando o pilar P5, o nosso pilar P5 ele está submetido, né, ele suporta, né, ele está ali, ele está pegando a seguinte área de influência, né, esta aqui está em destaque. Tá bom? E esta área de influência, ela possui estas medidas, né? 0,55 vezes 719 mais 0,55 vezes 719. Isso aqui é uma dimensão, vezes, né, só a área. 0,50 vezes 523 mais 0,50 vezes 523. Bem, vamos fazer isso aí, vamos fazer o cálculo. Tá bom? Eu vou colocar aqui no software MathCAD para a gente entender bem, fica mais explícito aí. Tá? Então vamos ter aí o LX, tá bom? LX seria o vão na direção X aí, tá? Vamos para cá, na direção X, tá bom? Nós vamos ter que este vão inteiro, que vai daqui para cá, e a somatória deste valor com este valor, 0,55 vezes 719. Então, aí vai ser 0,55 vezes 719 mais 0,55 vezes 719. Ok? Então, este aí é o nosso valor. Esse é o nosso vão, desculpa. Vou colocar aqui em centímetros. Vou ter aí o valor. Vou colocar aqui em centímetro também. É mais fácil de entender. Esse é o nosso LX. E o nosso LY. LY terá o seguinte valor. Vamos ver aqui. Vai ser 0,50 vezes 523 mais 0,50 vezes 523. Então, a gente vai ter essa medida aqui, né, deste lado aqui do nosso retângulo que compõe a área de influência do pilar P5. Então, 0,50 vezes 523 centímetros mais 0,50 vezes 523 centímetros. E aí nós temos a medida do outro vão, né, da nossa área de influência. Então nós já calculamos aí, né, que este lado tem 790 centímetros, aqui possui 790, este vão aqui, e este outro vão menor possui 523, era até óbvio, né? Porque metade deste com metade deste vai dar o todo, 523. Bem, então, calculado isto, né?
O próximo passo, aqui, bom, deixa eu até ver se bateu aqui certinho. 913. Opa. Aqui, tá certinho, tá bom o cálculo. Só que aqui eu coloquei uma precisão maior. Tá? Então o próximo passo é calcular o carregamento uniforme da laje. E isso a gente já fez, né? A gente já fez aí no nosso exemplo de vigas, né? Então aqui eu na verdade só copiei e colei de lá, então a gente já tem aqui o carregamento. Ok. Eu vou pular essa parte aqui de como foi calculado, porque a gente já viu lá, então não tem muito mistério, é só vocês reassistirem aí a aula de viga, para não ficar muito extenso. Então, já temos a área de influência, já temos o carregamento. O que a norma pede? O que o nosso cálculo, na verdade, pede? Né? Temos a área de influência, temos o carregamento, temos também o número de pavimentos, são 2 mais uma cobertura. O FCK a gente já tem, que foi dito ali no comando da questão. O coeficiente que leva em conta a excentricidade da carga. Bem, isso aí a gente não tem, mas é bem fácil de obter. É um pilar central, correto? É um pilar central, então a gente vem bem aqui, ó, e vê qual é o alfa do pilar central, do pilar interno. Então, para pilares internos, a gente vai utilizar um alfa de 1,8, de 1,8. Okay? E com isso a gente não precisa de mais nada, né? Já tem todos os valores. Então está aqui o alfa de 1,8. A área de influência de 413.640,7 cm². A carga de 5,55 vezes 10 a menos 4 kN/cm². Então, muito cuidado aqui com unidade, tá, pessoal? Unidade aqui, o erro de unidade gera aí problemas significativos para vocês vão errar todo o cálculo da questão, tá? Com relação a unidades, eu sempre coloco aqui no final da descrição, né, de cada uma das variáveis, né, a unidade que vocês têm que usar, tá bom? Centímetro quadrado, kN/cm², tá? kN/cm², enfim, sempre coloco aí para vocês. Ok? Então, 5,55 era em kN por metro quadrado, a gente converteu aqui 5,55 vezes 10 a menos 4 kN/cm². Aqui o FCK do concreto, também kN/cm², tá? É 25, basta andar com uma casa para a esquerda. E a taxa de armadura, 2%, a gente já transforma isso aqui, né? 0,02 vezes 42 aí. Tá? Então, fazendo todo o cálculo, a gente obtém aí uma área de concreto de 471,76 cm². Aqui a gente já faz logo a seguinte verificação, né? A gente já viu ali no nosso aula anterior que a norma ela determina que a nossa área de concreto, a área de seção transversal mínima para pilares, ela é de 360 cm², tá bom? Então, a situação que a gente faz é comparar esse valor com o valor mínimo de norma, tá? Que é 360 cm². Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é comparar com o mínimo de norma, que é 360 cm². E como ele foi superior, né, como este AC é superior, é maior que 360 cm², né, então a gente vai adotar o valor de 471. Se ele fosse inferior, nós iríamos adotar 360 cm². Ok? Então, bem, o que é a área de concreto em um pilar, né? Depende da seção que você está trabalhando. Se for uma seção circular, né, você vai ter que calcular ali o raio, né? Então, enfim, basicamente você só vai precisar disso, né? Achar o diâmetro, ou o raio, enfim, como você quiser. Mas, normalmente, as seções de pilares que a gente utiliza na construção civil são seções retangulares. A explicação, até para a adoção desse tipo de seção, é que é mais fácil de você elaborar a forma, né, executar, né, construir esse tipo de pilar é bem mais simples, bem mais fácil. E ele trabalha, é mais flexível, né, quanto à questão de favorecer
a rigidez em um determinado sentido também. Tá? Às vezes você precisa de imprimir uma rigidez maior no sentido, por exemplo, na direção X, e aí com pilar retangular você consegue colocar sua dimensão, né, sua maior dimensão no sentido X, e aí aumentar a rigidez da estrutura em si nesse sentido, coisa que com um pilar circular, a rigidez dele, né, vai ser a mesma em todas as direções. Né, você não consegue privilegiar uma determinada direção, bom, que obviamente em detrimento de outra, mas que dependendo da situação isso é bem controlado. Bom? Então, pilar retangular, e aí a gente vai adotar aqui que ele possui 19 centímetros na sua menor dimensão. Então, uma das dimensões, né, um retângulo é composto de duas dimensões, um lado e uma altura, então um deles possui 19 centímetros, então basta a gente calcular o outro. A gente já tem a área da seção retangular, temos uma das medidas, que é 19, então dividindo a área pela menor medida, né, pela uma das medidas, a gente obtém o da outra medida. E aí a gente tem a seção do nosso pilar, 19 por 25. Nosso pilar central, nosso pilar P5. Okay? Então, próximo passo, calcular aí o pilar P2. Okay? Então, mesma coisa, área de influência, a gente já calculou aqui nossa área de influência, tá bom? Já tem área de influência em todos os pilares. O P2, no caso, a gente vai adotar aqui, ó, no LY, tá bom? 0,50 vezes 523, ok? LY 0,50 vezes 523, no P5 a gente somou, fez isso duas vezes, né? A gente somou com o outro 0,50. Por quê? Né? Caso alguém não tenha entendido, no P5, está aqui o P5, a gente tem este vão, que é 0,50 vezes 523, mais este vão, compondo esta lateral da área de influência. Já no pilar P2 a gente não tem isto, tá ok? A gente não tem laje para cá para cima, só tem laje, é por isso que é de extremidade. Tá bom? Então só tem laje para cá. Então vai ser 0,50 vezes 523 apenas uma vez. Ok? Então aqui a gente apaga a segunda parte do nosso cálculo. E temos aí o valor de 261,5. Já no sentido LX, aqui ó, a gente vai continuar tendo 0,55 vezes 719 mais 0,55 vezes 719. Vamos continuar tendo essa situação e o valor vai continuar sendo o mesmo. Daí nós temos a seguinte área de influência, né? 206.820,35 centímetros quadrados. E podemos continuar aí com o pré-dimensionamento. Agora a gente vai estimar o carregamento uniformemente distribuído na laje. A mesma situação do exemplo anterior, né? Enfim. E o cálculo da área de seção de concreto. Então, basta a gente adotar os novos valores. Né? Aqui, a única observação que a gente tem em relação ao exemplo do P5 é que a área de influência será distinta, a área de influência será diferente. E o coeficiente alfa também será diferente. Okay? O alfa, que antes era 1,8, agora será de 2,2. E aí o valor da área de concreto será diferente também, 235,88. Bem, aqui a gente já vai fazer a seguinte verificação, né? Que é verificar com relação à seção mínima de concreto armado, que é 360 centímetros quadrados. E aqui, neste caso, esta seção que a gente obteve é menor do que os 360 centímetros quadrados exigidos, né, pela norma, o mínimo exigido pela norma. Neste caso, o que a gente faz? Ao invés de a gente adotar a área de seção calculada, a gente vai adotar o mínimo que a norma exige, que é o 360 centímetros quadrados. Tá ok? Então, na hora de calcular a seção do nosso pilar, nós vamos utilizar esta área para o AC. O A, a gente vai utilizar o mesmo do exemplo anterior, tá ok? 19 centímetros, até para deixar as seções mais uniformes. Evitar a variação de seção de pilar é algo interessante, tá, pessoal? Sei que vocês puderem fazer isso,
a gente procura fazer, tá? E aqui, até esqueci de no exemplo anterior mencionar, porque é do 19, tá? Mas é com o intuito de evitar o coeficiente adicional de carga. Se vocês forem utilizar uma seção inferior, por exemplo, vou fazer a menor dimensão com 14 centímetros, por exemplo, você vai precisar adicionar neste cálculo, né, um coeficiente de majoração de carga. Tá, ok? 14 centímetros no caso, você vai precisar colocar 1,25 aqui na área de concreto, tá bom? Você pode pegar aqui o resultado final e multiplicar por 1,25, ok? E aí você já vai estar considerando aí a seção de 14 centímetros, que é o mínimo que a norma permite. Tá? Mas aqui para facilitar, a gente está colocando 19, então não precisa multiplicar nenhum coeficiente de majoração. Mas novamente, se for a seção menor seção for de 14, você multiplica isso aqui, no caso aqui da seção de 14, por 1,25. Se for de 15, 1,20, 17, 1,1 e assim sucessivamente. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a área foi inferior a 300 cm², então vamos adotar o 360 aqui, vamos adotar a mesma dimensão para o menor lado, e a gente vai obter o B, que é igual aproximadamente ali a 19 centímetros, tá bom? Bem, neste caso, 19 não está tão distante do 25, né? São 6 centímetros. Então eu posso padronizar isso aqui, né? Vou adotar aqui com 25 centímetros e a gente vai ter a seção do pilar P2, né? A mesma do pilar P5. Aí fica bem legal na hora de fazer a forma do projeto, de executar a forma do projeto. E por último, o pilar P1, procedimento é o mesmo dos anteriores. Ok, a gente já tem aqui a área de influência dele. Tá bom? Nós já tivemos aqui a área de influência dele. Então, aí com as duas dimensões já calculadas, está aqui excluindo aí a segunda parcela, né, 0,45 no sentido x, né, vezes 719, sentido y 0,5 vezes 523, oriundos aqui, né, do nossa estimativa, né, aqui, bom, a gente obtém a área de influência aí de 84.608 e bem, o próximo passo é a carregamento uniformemente distribuído na laje. Aqui é a mesma situação. E o que muda, pessoal, então, no fim das contas, né, é a área de influência, né, ok? E o coeficiente aí de majoração, que vai sair de 2,2 para 2,5, nosso alfa. Ok, aí vai originar uma área de concreto diferente. Ok, vou ter aqui 2,5. Vamos ter a área de concreto aí de 134.023 centímetros quadrados, que é inferior também, novamente, né, aos 360 centímetros quadrados da norma. E por isso a gente vai utilizar aqui ele para achar as dimensões do nosso pilar. E vamos cair na mesma situação do pilar P2. Ok? Só fazendo uma pequena correção aqui, pessoal. No cálculo do pilar P2, eu acabei cometendo equívoco aqui na hora do cálculo do programa, né? Eu utilizei aqui 1,8 e na verdade é 2,2, tá? E aí vai gerar um valor diferente aqui no AC, tá bom? Então, vai subir um pouquinho, mas mesmo assim continuará sendo inferior a 360 cm² de norma, e no fim das contas o resultado vai acabar sendo o mesmo. Okay? Então, pessoal, o pré-dimensionamento de pilares é isto, tá? Não tem muito mistério, bem simples. A parte que talvez dê um pouco mais de trabalho seja a determinação das áreas de influência, mas feito isto, o cálculo já fica bem tranquilo. E por hoje é isto, pessoal. Assim a gente encerra o assunto de pilares e a gente já pode passar uma avaliação para testar aí o conhecimento do assunto. Então tenham bons estudos e fique com Deus. E até a próxima.